Olá, meus irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida nessa manhã para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Queridos, quero continuar ministrando aqui um pouco mais com você, em nome de Jesus. Oi, Esther, tudo bem com você? Glória a Deus. Queridos, aqui tem um texto que eu quero trazer do livro de 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14, diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O próximo versículo, no 15, vai dizer: Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém pode ser discernido. Conhecer as coisas do Espírito, discernir as coisas do Espírito parecem ser loucuras. E nesses dias são poucas as pessoas que têm esse discernimento espiritual aguçado. Talvez nós devemos buscar a presença do Senhor e aprender a buscar o discernimento verdadeiro espiritual. A Bíblia diz que nós podemos ter esse discernimento espiritual. Homens e mulheres que são espirituais. E se nós não tomarmos cuidado, nós nos tornamos carnais todos os dias, porque nós somos bombardeados. Na verdade, a grande armadilha do diabo é nos transformar carnais, dizendo que nós somos espirituais. E muitas pessoas que se dizem espirituais, elas estão mais carnais, elas estão mais humanizadas. Quando eu falo de humanizadas, eu não falo de uma forma positiva, eu falo de uma forma negativa. Então, queridos, buscar essa graça do Espírito Santo para que o Senhor fale de uma forma espiritual conosco e para que nós também venhamos entender a voz dele. A Bíblia está dizendo que o homem espiritual discerne coisas espirituais e por ninguém ele pode ser discernido. Um dos dons espirituais do Espírito Santo é o discernimento de espírito. E talvez hoje em dia, um dos dons que mais hoje a igreja precisa é de discernimento espirituais. Para discernirmos ambientes, para discernirmos a palavra, discernirmos profecias, para discernirmos dons, para discernirmos o espírito de que está por detrás pregando e falando. Então eu oro, queridos, para que homens e mulheres espirituais eles sejam ativados. E só existe uma forma de ser ativado espiritualmente, é através do próprio Espírito de Deus. Quando o Espírito Santo ele fala conosco, quando o Espírito Santo ele através do senhorio de Jesus ele se manifesta nas nossas vidas, nós começamos a ter uma visão diferente de tudo aquilo que é visto. Por isso que os homens e mulheres que são espirituais, eles discernem os ambientes, discernem as pessoas, discernem os tempos, discernem os espíritos, mas por ninguém eles podem ser discernidos. E por isso que alguns homens espirituais e mulheres espirituais, e quando eu falo, eu não estou falando de espiritualidade, eu estou falando do Espírito Santo. Porque todo homem que é espiritual, por mais que ele não possa ser discernido, ou mulher espiritual que não possa ser discernida, para algumas pessoas vai parecer loucura. Essa pessoa ela é meio fora da casinha, essa pessoa é religiosa, essa pessoa é isso. Mas na verdade é que o Espírito Santo ele traz a mente de Jesus. Ele traz a mente do Senhor Jesus para dentro da nossa mente, para dentro do nosso coração. E daí nós não podemos ser discernidos. Então alguns vão até mesmo ser considerados como loucos ou fanáticos. Mas a verdade é que quando nós estamos cheios do Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo que é dado através da obediência e da promessa do Senhor Jesus, nós começamos a falar coisas maravilhosas da parte de Deus. Que para o mundo sempre será loucura, mas para nós sempre será conhecimento e discernimento daquilo que o Senhor tem e daquilo que o Senhor quer. Muitos de nós paramos de falar coisas espirituais porque nós somos taxados como loucos, malucos. Nós somos taxados como pessoas que não
pessoas que de fato não estão entendendo o que Deus está fazendo, está falando. E alguns de nós paramos porque nós não queremos ser confrontados, nós não queremos estar no meio de algumas situações, mas quando o Espírito Santo fala através de uma pessoa, que eles podem ter certeza, ele quer usar essa pessoa para algo muito maior. Não é à toa que pessoas espirituais são tão atacadas no meio, até mesmo no meio da igreja. Algumas teologias vêm tão forte para tentar mistificar algumas coisas que para nós como igreja deveriam ser tão naturais. São alguns, existem ataques, né? A pessoa fala em línguas, não pode porque a teologia diz isso, a teologia diz aquilo. Na verdade, queridos, o falar em línguas sempre foi uma graça, sempre foi uma autoridade, um dom que o Senhor deu para a sua igreja. É claro que no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, quando Paulo está falando a respeito desse assunto, de falar em línguas, de falar coisas espirituais, o apóstolo Paulo está dizendo que não poderia haver também um culto onde as pessoas só falassem em línguas e as outras pessoas não fossem edificadas, né? E alguns dizem, então não pode mais falar em línguas, tem que ter os intérpretes. Eu te digo, se uma pessoa não falar num culto público movida pelo Espírito Santo, como é que vai ter intérprete? Então nós teríamos que boicotar um outro dom, que seria o dom de interpretação de línguas. Por que eu estou falando a respeito de nos mover no Espírito e falar em línguas? Porque, queridos, o falar em línguas é a primeira porta. É a primeira porta é a porta que abre os outros dons, é a porta que abre para os outros pensamentos espirituais. O falar em língua traz essa equalização espiritual. Talvez você não fale em língua. Pastor, mas eu não falo em língua. Se você pedir para o Espírito Santo, pode ter certeza que ele vai encher o seu coração, ele vai encher você, ele vai trazer essa graça que traz dentro de nós, que traz essa edificação. É claro que quando nós somos cheios pela primeira vez, que a evidência do batismo, necessariamente, a primeira vez que você fala em línguas, necessariamente não é o dom de variedade de línguas. Até mesmo o falar em línguas a princípio, ele começa como uma abertura de porta. Depois nós vamos mergulhando, nós vamos aprendendo, a variedade de línguas vem vindo, a interpretação vem vindo. Então aquilo que apenas era para edificação própria, porque a Bíblia diz que aquele que fala em línguas espirituais fala somente a Deus. Mas a Bíblia também vai dizer que muitas pessoas, quando interpretadas essas línguas, elas têm o mesmo peso da profecia. Então, queridos, você que já foi batizado, não vou nem usar a expressão pentecostal, eu vou usar a expressão homens e mulheres espirituais de Deus que receberam esta graça, esse revestimento do Senhor. Continue. Eu tenho trazido aqui para a igreja isso da busca do Espírito Santo, né? de estarmos ligados e não deixar que nada venha nos roubar. Talvez você já foi até pressionado por teólogos. Porque para que tu vai falar dessa forma? Por que tu está falando dessa forma? Então, queridos, deixa o Espírito Santo, porque não adianta. Quem é espiritual discerne coisas espirituais e por ninguém consegue discernir esta pessoa, tá bom? Então, que Deus aí te abençoe. Peça para o Senhor níveis espirituais mais altos. Peça para o Senhor um nível de uma graça no Espírito Santo, para que você possa entender as verdades do Senhor. Peça aí um revestimento, porque essa é a promessa. Nós somos chamados para sermos espirituais. Quando esse texto está sendo mencionado aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, ele começa dizendo aquilo que nem olhos viram, ouvidos não ouviram e nem penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para a igreja, para aqueles que amam a Ele. E algumas pessoas dizem, Jesus, eu já preguei dessa forma, né, no começo, eu dizia assim, porque aquilo que Deus tem preparado, você não viu, mas está preparado lá no céu. Na verdade, o que o apóstolo Paulo está dizendo, aquilo que olhos não viram e nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano,
que Deus tem revelado para aqueles que estão na presença dele, a Bíblia vai dizer que o Espírito, mais nesse tempo, o Espírito nos revelou. Nos revelou o quê, queridos? Nos revelou o coração do Pai. Nos revelou o processo da cruz. Nos revelou aquilo que para um homem era loucura. Nos revelou, nos deu essa sensibilidade do Espírito Santo. Eu oro para que você tenha essa sensibilidade. Eu oro para que você entre na presença do Senhor. Você homem, você mulher, diga: eu nasci para ser espiritual. Eu nasci para sentir o Espírito. Eu nasci para ser cheio do Espírito Santo. Jesus, eu quero. E a maior graça, queridos, a maior revelação que o Espírito Santo vai trazer dos céus e da terra sempre será Jesus. A grande revelação do Espírito Santo é Jesus. A grande revelação do Espírito Santo não é você ver anjos, não é você estar na igreja, sentir um arrepio, sentir algo, ver uma cura acontecendo, ou ser agente pela graça do Senhor para curar uma pessoa, expulsar um demônio. Não. É entender o coração, entender a mente de Cristo, discernir espiritualmente, estar à frente dos tempos, porque por isso que Jesus trouxe tanto escândalo no tempo dele, porque Jesus ele é Deus eterno, então ele sempre estava um passo à frente de todas as coisas. Por isso que se tornar um homem espiritual, quer dizer, não estar conectado com esse mundo, não está conectado com a inteligência desse mundo, não está conectado com a própria tecnologia desse mundo, mas está ligado ao link direto do coração de Deus, está ligado na nuvem. É como se eu gosto muito, um pastor americano chamado Chris Volaton, ele é um dos profetas da Betel, e ele fala muito a respeito disso, que nós temos esse direito de acessar coisas que estão na mente do Senhor e no coração através do Espírito. É como um celular que nós temos na mão, consegue acessar tudo que existe na nuvem de contato, né, da inteligência que ali fica pairando sobre a Terra, a inteligência humana, né? Mas nós, como espirituais, nós temos acesso à nuvem de Deus, ao coração de Deus, à parte de Deus. Então, assim, a igreja tem esse poder. Queridos, se nós soubéssemos, se nós vivêssemos debaixo desse poder, se nós crescêssemos que nós podemos acessar esse poder, regiões celestiais, talvez nós estaríamos com menos celular na mão, nós estaríamos nos alimentando de tantas outras coisas e nós estaríamos mais buscando a presença do Senhor, e nós podemos, mas para isso nós precisamos cavar, nós precisamos buscar. O jejum é uma ótima orientação para você que quer buscar as coisas espirituais. Talvez eu faça uma pergunta para você: há quanto tempo você não jejua? Há quanto tempo você não tira um tempo de jejum, queridos? Eu não falo de jejum para emagrecer, eu não falo de jejum para receber coisas. Queridos, um jejum nunca vai fazer com que Deus te dê coisas. Ele vai fazer com que você tenha sensibilidade para entrar e você venha conquistar coisas que na verdade já são suas. Na verdade, o jejum vai abrir os teus olhos para que você veja os despojos espirituais que Jesus já conquistou para você na cruz. Então você vai ter essa sensibilidade, você vai entender: eu estou entendendo, Jesus já conquistou para mim. E você vai e acessa na nuvem, você vai e acessa no coração de Deus, você acessa nas regiões celestiais, você dá ordem aos demônios, ao diabo, diz: larga